Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento da Semana Pintura Detox. A Semana Pintura Detox é um evento, é uma semana de aulas que vai começar a partir de semana que vem, na segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã. Vamos ter 3 aulas onde eu vou falar tudo sobre o mundo de pintura abstrata, de como começar, quais são as tintas, os materiais, quais são os benefícios, a técnica de arte derramada e os próximos passos, os primeiros passos para você começar nessa técnica ou então retomar o processo de pintura que você já começou no passado. Então, não deixe de participar, o evento é 100% online e gratuito. Para fazer a inscrição, é só clicar no meu link, no meu perfil, entrar, pegar o link, fazer a sua inscrição e já garantir a sua vaga. Bom, e o tema da aula de hoje é sobre a criatividade. Criatividade, Nilu, eu tenho medo de criar, eu tenho medo de não saber o que pintar, eu tenho medo de começar porque eu não me considero uma pessoa criativa, eu não tenho criatividade. Então, nós vamos ver todas essas questões na live de hoje, né? Então, é especialmente para você que me escreveu, eu recebo diariamente questões relacionadas à criatividade. Então, é uma questão aí que envolve muita gente. Então, não se sinta sozinha, não se sente sozinho, não é só com você, e eu vou explicar o que acontece, né? E como você pode exercitar a sua criatividade. Então, vamos lá. Para começar, vamos ver o que o dicionário diz sobre a criatividade, né? A criatividade vem de creare em latim, né? Espero que tenha pronunciado direito, porque eu não sei falar latim, né? Mas tudo bem. Que é a capacidade de criar, produzir, inventar coisas novas. É o famoso think outside the box, né? Que é pensar fora de caixa, né? E a parte mais legal e interessante dessa história é que a capacidade de ser criativo é algo criado, é algo desenvolvido ao longo da nossa vida. Instagram tá caindo, gente? Depois vocês me falam se tá tudo bem, se caiu a conexão, vocês me avisam, tá? Então, assim, a criatividade não é, de novo, é igual aquela questão de dom, né? Ah, eu não nasci com dom de pintar, então não posso pintar. Criatividade, muita gente se acha uma pessoa não criativa. Ai, eu não sou criativo, sabe? Eu acho tão lindo quem é criativo. E não é assim. A criatividade também é desenvolvida. Você pode desenvolver. É claro que tem pessoas mais criativas devido ao meio que vivem, devido aí à sua ocupação, seu dia a dia, aquilo que fazem. Essas pessoas podem ser mais criativas. E você vai aprender a ser também uma pessoa super criativa, né? Ter criatividade em dia. Então, no mundo de pintura, né, a gente aproveita dos elementos como cores, técnicas, né, para expressar a nossa criatividade e para se tornar mais criativo ainda, né? Além disso, no mundo de pintura abstrata, você tem a liberdade de unir uma coisa com a outra, né? De pegar a sua criatividade e aplicar sem limites, né? Porque no abstrato não existem limitações, não existem referências para você seguir à risca, e isso aumenta mais, dá mais asas à criatividade. Então, assim, antes de mais nada, então, você já entendeu que você não pode dizer que você não é uma pessoa criativa, né? Deixa eu levantar um pouco. Você não é uma pessoa criativa, você pode sim se tornar uma pessoa criativa, basta exercitar, basta se colocar no meio, né? Se colocar nas situações que vão fazer você se tornar uma pessoa mais criativa. E tem mais. A criatividade é inesgotável. Então, se você tem medo, fala, gastei muita criatividade hoje, vou parar por aqui, porque vai que acaba, né, gente? Não acaba. A criatividade é inesgotável. E tem mais. Quanto mais você usa, mais inspiração você recebe, mais criativo você se torna, tá? Perceba que eu estou falando da criatividade de forma
geral, assim, né? Mais genérica nesse momento. Daqui a pouco eu vou abrir mais, mas por que que eu tô falando dessa forma, né? Da criatividade em geral? Porque a criatividade, uma vez que você é ativa, ela não se limita apenas à área que você ativou. Então vamos supor, eu estou pintando, estou me sentindo super criativa, desenvolvi vários projetos, mas a minha criatividade está limitada no mundo de pintura. E não é assim que funciona. Olha só que é, bonito esse processo, né? O que que acontece? Uma vez que você ativa o processo criativo, você se torna uma pessoa mais criativa, né? Alimentando a sua criatividade constantemente, porque não adianta ser criativo hoje e largar e daqui a 10 anos você pensa de novo. Não, é constante. Uma vez que você faz isso, você se torna uma pessoa criativa em todos os aspectos da sua vida, tá? Aquilo te inspira, aquilo te acompanha pela uma questão aí que eu vou abrir daqui a pouco, da estrutura do cérebro, da forma que a gente pensa, das partes e tudo mais, tá? Então, assim, você ativa a criatividade, você se torna mais criativo numa área, aquilo te beneficia em outras áreas da sua vida. Por exemplo, pelo fato de você, vamos supor, peguei, fui pintar, eu tô me sentindo super criativa, super criativo, fiz vários projetos. Essa criatividade que você criou, nessa forma, esse estado que você está, te ajuda em outras áreas da sua vida. Então, você ganha habilidades, por exemplo, em solucionar os problemas do dia a dia de forma mais fácil. Você consegue achar soluções alternativas para as situações que você tem vivendo aí, está vivendo no trabalho, com a família, em outros aspectos. Olha que maravilha! Como é que isso funciona, né? Por que que isso acontece? Então, vamos falar da estrutura do nosso cérebro, gente. A gente já aprende na escola, né? Que tem o cérebro, né? Aquela coisinha enrugada, e tem a direita e a esquerda, né? A parte esquerda do cérebro, a parte direita aí do cérebro. E o que que acontece? A parte à esquerda é responsável pela parte lógica e a parte à direita pela criatividade, tá? Então, na parte esquerda, nós temos o que? Raciocínio, linguagem escrita, linguagem falada, habilidade numérica, científica, ciência, matemática. Perceba a parte lógica, né? A parte lógica do nosso cérebro é essa parte esquerda. E aí, a parte à direita, a gente tem o quê? O lado artístico, o abstrato, a imaginação, a intuição, o sentido musical, tudo isso fica dentro dessa parte aí da criatividade do nosso cérebro. Então, perceba que todo mundo tem os dois hemisférios, né? Tem os dois lá, todo mundo tem o cérebro, né? Então, você tem os dois, não é que você não nasceu sem criatividade, você tem um pedaço inteiro do seu cérebro pronto para ser criativo, né? Pronto para aplicar nesses elementos, né? Então a gente sempre tem aquela pessoa que é super, né, das exatas, com o cérebro super de lógica e tudo mais, e tem aquela pessoa intuitiva, né? Ela fala assim: eu estou sentindo tal coisa. Eu estou, enfim, a pessoa imagina, sempre tem aquela pessoa, né? Você já tá pensando, você tá imaginando quem eu tô falando, né? Então imagina unir uma coisa com a outra, né? E então, quando a gente começa a fazer essas atividades, a gente parte dessa parte do cérebro, que é da parte criativa, que todo mundo tem. Perceba que você tem uma parte inteira do seu cérebro pronto. E nesse processo, quando a gente pega a criatividade, aplica no mundo de arte, principalmente de pintura, nós ativamos um monte de coisa. Nós colocamos os dois lados do cérebro para trabalhar junto, por exemplo, né? O estado que a gente fica, né, no processo de pintura, aquele relaxamento total, concentração absoluta, faz com que os nossos neurotransmissores também façam conexões, ou seja, essa conexão, uma vez feita, ela não é desfeita. Então a gente cria um monte de conexão, como se fossem pontes, né, criadas que vão nos ajudar no futuro, né? Por isso a gente ganha mais habilidade em solucionar problemas futuros, porque conectamos pontes que vão funcionar para sempre, né? Então, mediante, né, essa questão aí da criatividade em dia. Pessoal do Instagram, a conexão tá boa para vocês? Vocês estão caindo? Como é que tá? Me escreva aí. YouTube eu sei que tá bom. Me contem se tá tudo certo, tá? Então, essa é a parte aí científica por trás dessa parte da criatividade, né? E a estrutura do nosso cérebro.
E aí tem até estudos, né, que comprovam que. Ah, tá falhando às vezes. Entendi. Vamos só ativar. Vou deixar no 3G para ver se melhora. Bom, Instagram, se cair, vocês me escrevam aqui, tá? Quando tá travando, me falam para eu repetir um pouco o que vocês perderam, tá? Bom, tem estudo científico que comprova, né, que pessoas mais criativas realmente conseguem ter essa capacidade de encontrar soluções alternativas para outros problemas, outras questões da sua vida, do seu dia a dia, que não necessariamente daquela área, né? Então, isso te ajuda, né? Lembra que eu dei o exemplo também da cozinha, né, que eu falei ontem? Falei, olha, eu amo cozinhar, não é que eu amo assim, né? Eu cozinho, né? E as comidas dão certo, eu não fico seguindo perfeitamente as receitas, mas eu invento, porque a minha criatividade está em dia. Eu tô o dia inteiro trabalhando com criatividade, né? Então, a gente ganha essa habilidade, né? Então, recomendo. Voltou o Instagram? Recomendo para vocês aí deixarem a criatividade em dia. E como é que faz? Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Vou abrir a porta do ateliê, que às vezes o sinal melhorou. O sinal, a porta atrapalha a passagem de sinal, por incrível que pareça, é isso. Vamos ver se melhora agora, não cai mais. Bom, então, para isso, né, até o final dessa live, eu vou passar 8 exercícios, 8, para você praticar e alimentar a sua criatividade. Mas antes, eu quero que você conheça os fundamentos da criatividade, né? Tudo da vida, né? Graças à ciência, estudos, pesquisas, dados, né? A gente tem muito histórico, né? Muito estudo por trás de cada assunto, né? Da vida. Então, no mundo da criatividade, nós temos alguns elementos fundamentais, né? Que são, primeiro, exercício constante. Então, assim, quer deixar a criatividade em dia, você não pode deixar o exercício em dia. Não exercício físico, serve também, né? Mas exercitar a sua criatividade. Então, se a sua forma de se manter criativa, por exemplo, é a pintura, é exercício de pintura. Se você nunca pintou antes, quer aprender a pintar, então é começar a pintar, se exercitar. É igualzinho à academia, né? Não tem como você esperar ter músculos se você não está fazendo os exercícios, né? Então, uma coisa está conectada à outra, né? Para ter esses músculos da criatividade fortalecidas, deixa eu pegar aqui um copo de água. Para você deixar esses músculos aí, né, da sua criatividade em dia, obviamente você tem que exercitar, né? Justo, né, gente? Quer aprender a falar inglês, tem que exercitar. Quer ser criativo, tem que exercitar. Então, tem que fazer os exercícios de criatividade e eu vou passar isso no final da aula. Outro elemento super importante é experimentação. Perceba que quando eu falo de criatividade, criatividade não se limita apenas ao pensamento. Ah, eu sentei aqui, imaginei, tô sendo criativa. Tá, mas metade dessa parte, boa parte desse processo criativo está em execução. Então, não adianta você sonhar com projetos e não colocar essa criatividade e isso em dia. Então, você precisa do exercício, né? Então, fez o exercício, é a experimentação. Então, vamos supor, eu imaginei um negócio, por exemplo, nessa obra aqui, ó, lembra a praia, estão vendo? Eu falei, será que dá para criar um aspecto arenoso nessa pintura com a textura? Então perceba que eu não joguei areia. Eu imaginei, né? Tive essa criatividade de trazer esse elemento extra que é o tato, né? O toque nessa obra. Eu falei, vou fazer um teste. O que eu fiz? Eu fiz o processo de experimentação. Eu trouxe aquilo que eu imaginei, aquilo que a minha criatividade me trouxe para experimentar. Pode dar certo, pode não dar certo. Você tem que colocar, né? Tem que fazer o experimento, né? Então, por isso que, por exemplo, dos meus alunos, os cursos, eu levo módulos, antes de mais nada, depois da parte teórica, a gente já vai para a experimentação. Eles precisam tocar, eles precisam inventar, aí eu deixo uma certa liberdade
para eles fazerem os testes também, né? Com a tinta, com a textura. Essa experimentação, esse campo prático ajuda demais a você concluir o que você imaginou e avançar mais ainda, né? Muito legal isso. O próximo elemento é a observação, né? Então, a observação daquilo que você fez, mais a observação ativa, tá? Como é que isso funciona, né? Pra gente, por exemplo, baseado em que eu pensei em colocar a areia aqui, tá? Baseado em observação da areia, da textura da areia, lembranças de areia. Então eu observei a areia, né? Pode parecer simples, pode parecer óbvio, né, essa questão, mas precisou de um certo nível de criatividade e na minha observação. É claro que é um exemplo simples, né? Mas ele vai ficando mais sofisticado. Então, essa observação é super importante. Nós vamos ter exercício sobre isso também. Outro elemento é compartilhar. Então, não bastou imaginar, não bastou se inspirar, não bastou ser apenas criativo. Você precisou colocar em prática, fazer experimentos, exercício, experimentação e depois compartilhar. Por isso, a importância de fazer parte de alguma comunidade, fazer parte de um grupo com pessoas com interesses similares, né? Essa é a importância aí da comunidade, de compartilhar aquilo que você faz, de receber aquilo que outras pessoas estão fazendo com interesses em comuns, né? Sem contar do nosso histórico, né? Como um ser humano, né? Nós sobrevivemos graças à comunidade, né? A viver em grupos, né? Então, isso faz parte da nossa natureza e isso também ajuda demais na criatividade, né? Por isso, por exemplo, hoje nós temos a comunidade dos alunos, onde interagem, né? Todo evento tem uma comunidade, né? A Pintura Detox, quem se inscreveu amanhã, né? Amanhã é quinta, vocês vão receber o link da comunidade do Facebook para vocês fazerem parte, vocês vão interagir sobre o evento. Olha que interessante, né? Então, faz parte desse processo criativo. E o último, né, desses fundamentos da criatividade a busca de referências, gente. Então, mesmo que aquilo que você for fazer seja um abstrato, né, seja algo assim, você ainda precisa de busca de referências, né? Nós vivemos no mundo real, por mais abstrato que seja, a gente precisa dessas referências, né? De novo, o exemplo da areia foi a minha referência real, mas foi uma pintura abstrata, né? E eu vou alimentando isso constantemente. E fornecer referência para a nossa criatividade é fornecer material, é matéria-prima para a nossa criatividade. Então, hoje a gente, graças a Deus, né, conta com a tecnologia, com a internet, que é infinito, né? Antigamente não tinha tanta coisa, né? Tinha que ser revista, livrinho, museus, né, presencialmente. Então, hoje a gente tem acesso a muita coisa e a gente devia aproveitar, né? Sem sair de casa, se você quiser, né? Então, essa referência é fornecer esse material para a nossa criatividade, né? Então, vou dar um outro exemplo, né? Assim como dei o exemplo do músculo, né? Do exercício, nós temos essa questão, por exemplo, imagina que você vai cozinhar alguma coisa. Para cozinhar, você precisa de elementos, né? Precisa de coisas para cozinhar, né? De alimentos, né? Ah, vou fazer, sei lá, uma carne moída. Precisa de carne moída, cebola, uns temperinhos. Perceba que cada elemento desse é como se fosse a referência do mundo da criatividade. São materiais necessários. Você precisa fornecer a carne, né? A cebola, o alho, os temperos, né? Precisa desse material. Então, é isso. Dito, vamos ver os comentários aqui. Boa tarde, gente. Observar, prestar muita atenção e paciência que tudo dá certo. Ai, Dona Maria, gente, Dona Maria é aluna da turma de outubro, Dona Maria. Conta aí pra gente. Ai, ela é maravilhosa. A Dona Maria, ela era costureira, né? Agora ela começou a pintar com o curso do zero à obra de arte abstrata. E ela tá aí, ó, fazendo exercícios aí, ó, prestando atenção, ter paciência. É isso. É isso, maravilhosa. Comenta aí pro pessoal ver, Dona Maria. Bom, já falei dos fundamentos,
já falei da parte científica, já falei como funciona o cérebro, né? E eu já falei que a criatividade é inesgotável. Pode gastar à vontade que vai vir mais, né? Maravilhoso, né? Pouca coisa na vida a gente gasta e vem em dobro, né? Aproveite que a criatividade é assim. Bom, dito isso, nós vamos falar agora de exercícios, né? Porque teoria sem exercício pode não ter resultados, né? Então, já falamos da teoria, vocês sabem que eu gosto de exercícios, né? Da parte prática. Então, vamos colocar em prática. Deixa eu ver mais um comentário aqui, ó. É, adorando sua live, estava exatamente preparando a minha, falando alguma coisa. Aí, ó, tá vendo? Criatividade é tudo, né? Principalmente nesse mundo artístico e nos outros, né, gente? No mundo corporativo, que é a coisa mais séria que você vai encontrar, eles têm esse desafio, né? Eles querem aumentar a criatividade das pessoas, dos bancários, dos, enfim, já fui bancária, né? Vocês sabem, já fui auditora por muitos anos. E eles querem, eles estão em busca disso, né? Porque quanto mais criatividade a pessoa desenvolver, mais criativa ela for, mais ela vai achar soluções alternativas, mais produtividade a pessoa vai ter no trabalho. Então, olha que lindo isso, né? Até no trabalho você carrega. Bom, vamos fazer exercícios, então. Se prepara, anota, pega caneta, caderno, tudo. Nós vamos fazer exercícios. Então, eu separei 8 exercícios. Você pode fazer tudo. Aí, a Dona Maria respondeu: Estou aqui firme, Nilu. Ela é da turma de outubro, gente. Já fez um monte de pintura, né, Dona Maria? Do zero a obra de arte, ó. Eu prometi, eu realizei. Então, vamos lá. O primeiro exercício é começar, gente. Começar. Lembra do exercício, né? O exercício do exercício, né? Lembra do exercício físico? De desenvolver a musculatura, né? Deixa eu ver se o Instagram travou, gente. Vamos ver se volta. Voltamos. Será que voltou? Pessoal do YouTube, aguarda aí pra gente ver se volta. Acho que voltou, né? Bom, então indo naquela parte de criar a nossa musculatura, você precisa exercitar. Então, assim, você tem dois caminhos no mundo da pintura, tá? Aqui nós estamos falando do mundo de pintura, pintura abstrata, pintura em tela. Então, tem dois caminhos para você de se exercitar nesse mundo de pintura e criatividade, né? Primeiro é começar a pintar. Se você nunca pintou antes, agora é a hora, você vai começar, tá? Seja aprendendo sozinho, seja aprendendo em cursos, tendo um mentor, curso presencial, curso online, veja as condições da sua vida e comece. E se você é uma pessoa que já começou no passado, mas parou, você precisa retomar. O seu músculo atrofiou, né? Você precisa recuperar esse músculo atrofiado, né? O músculo sumiu, mas dá uma despertada que volta, né? Então, começar a pintar, retomar o processo, tá? O segundo é literalmente na prática, né? Então, foi lá, pensou, porque pensar e mentalizar já é uma bela parte, né? Você vai fazer, mesmo que você não saiba nada, não sabe fazer nada, nunca pintou antes, nunca fez nada. Então, você tem alguma coisa artística na sua casa. Você vai colocar a mão na massa, não importa o que você tem. Ah, e tem o guache escolar da escola do meu filho, da minha filha. Pode pegar. Então, você vai pegar um papel, vai pegar tinta, caneta, lápis, canetinha, o que você tiver. Sem pensar, não tenho ideias. Tudo bem, você vai sentar, vai pegar esse papel, vai pegar suas coisas e vai começar a rabiscar. Sabe aquelas pessoas que estão no telefone, fica rabiscando, fica escrevendo coisas? Eu sou dessas, tá? Nossa, sai altos desenhos. Então, a minha mesa do trabalho, quando eu trabalhava no banco, tava cheio assim de desenhos que era do telefone. Ia falando assim, ó, desenhava olho, borboleta, um monte de coisa. Então, essa coisa de colocar a mão na massa real ajuda muito. E assim, eu coloquei uma letrinha e de repente, sei lá, virou um pássaro. Ótimo, né? Deixa fluir. É colocar a mão na massa e deixando fluindo. Ele vai sair alguma coisa, tá? E se não sair nada, tudo bem também. Não é para se cobrar, é para fazer, tá? Terceiro, lembra daquele item fundamental que era sobre observação e sobre compartilhar? Então, você vai acompanhar aquilo que te agrada, né?
A arte abstrata me agrada. Então você vai procurar perfis, vai colocar no Google, vai colocar no YouTube, no Pinterest, qualquer lugar. Você vai começar a acompanhar outros perfis, outras pessoas, né? Por exemplo, eu tô aqui, você já me segue, né? Estamos aqui. Você vai seguir a vida, o dia a dia, né? Por exemplo, e eu na Nilo Arts mostro tudo, né? O dia a dia do ateliê, chegou material, pintei, pensei, desenhei, eu passo tudo. Você passando a acompanhar esses outros, né, que já estão nesse processo, te ajuda muito, porque você enxerga aquilo que você nem tinha visto, né? Então, siga esses perfis, acompanha para te inspirar, né? Mas lembrando que não é para copiar, não se copia a arte de artistas, né, que estão vivos, né? A gente faz releitura de artes famosas, de artistas já falecidos e tudo mais, tá? Mas aí é uma questão de inspiração, para você se inspirar. Acompanha, assiste, se inspire, tá? Outro item super interessante que está conectado com esse item é você criar referências, tá? Aqui nesse caso, aqui são dois tipos de referência. Vou falar do item, já item 4, tá? Referências online. Então, você vai salvar aquilo que você gosta, tem uma bandeirinha, clica em salvar para ver depois, tira print, salva na pastinha do Pinterest, né? Vai salvando essas coisas para você ter essa fonte de inspiração, tá? E não quer dizer que essa pasta aqui, essas coisas que você vai salvar, são sempre pinturas e artes. Não, é aquilo que te inspira, tá? Ai, me inspira a ver o mar. Então, vê, ai, sai uma fotografia do mar, lindo. Então vai ser o mar. Ai, borboletas coloridas, ótimo. Ai, um bebê dormindo, sei lá, coisas que te inspira a se sentir mais criativo, tá? Até uma música pode, tá? Eu faço uns trabalhos de pintar baseado naquilo que eu ouço, né? Então, ai, tem uma pintura super triste, né? Tá logo ali. Aquela que é a pintura daquela mão presa, né? O Prisioneiro do Tempo. Eu fui ouvindo a música me conduziu a pintar várias coisas, muito louco. Então, são vários elementos, né? De várias dimensões que podem te inspirar. Uma música, uma cor, uma folha, uma flor, uma pintura, né? Enfim, biografia de um artista, biografia de alguém, né? Então, tudo isso, uma história, ela pode te inspirar, né? Então, salva para você ir consultando. A gente esquece, né? A nossa memória é desenhada de uma forma da gente fazer assim, ó. Ai, tá usando tal coisa? Não, então vou deletando. Então, quando você não volta para revisitar alguma coisa, aquilo vai ficando lá no fundo da memória, naquela caixa guardada na dispensa, e a gente vai esquecendo. Então, você tem que revisitar. Por isso, a pasta, por isso, o armazenamento, salvamento. E o quinto item é o caderno. Gente, caderno de ideias. Eu tenho vários, tá? Quem me acompanha sabe que eu tenho vários cadernos de ideias, tá? Caderno de ideias para você carregar na bolsa, para você ter na sua sala, para você ter com você sempre. Porque assim, a ideia, ela vem, né? Você às vezes está na rua, tá fazendo alguma coisa, saiu, enfim, saiu, aconteceu alguma coisa. Você precisa dessa anotação, ou uma foto, ou uma descrição do que você sentiu ou pensou, gente. É real, tá? Eu tenho vários cadernos, mas tem um que eu faço a junção deles, né? Então, hoje eu pensei em tal coisa. Hoje eu gostei dessa cor. Hoje eu gostei dessa textura. E eu vou acumulando. Depois eu volto, eu fico folheando o caderno, eu consigo juntar. Isso é incrível, tá? Então, tenha um caderno de ideias, faça rascunho, tá? Faça descrição. Não é sempre desenhar. Perceba que você não precisa saber desenhar para você pintar, tá bom? Então, você vai fazer esses rascunhos, pode fazer essa descrição, né? Se você não sabe desenhar, tudo bem, você não está limitado. Já falei isso na live de ontem. A descrição serve, descrever o sentimento que despertou tal coisa, tudo entra, tá? É igual poeta, o poeta não se inspira e vai escrevendo, então é a mesma coisa, só que na pintura. Perceba que só muda a forma de expressão. O resto é igual, tá? O sexto item é a fotografia e criação da sua própria base, própria biblioteca de referências. O que que você vai fazer? Isso aqui, ó, famoso, hein? Eu tenho pastas no meu celular, no computador, por onde eu passo, com referências, inclusive, eu posto lá no meu Insta, tem
Aqueles destaques seriam o que chama referência, né? São as referências assim mais bem fotografadas, né? Que eu compartilho com vocês, né? Hashtag referência fica lá. Mas você, baseado no local que você foi, naquilo que você fez, numa sensação, numa pétala, no céu, né? Tá cheio de nuvens. Aquilo não é só uma foto para você. A foto do seu celular é diferente de eu chegar e ver a foto friamente. Eu não tenho história, você tem a história. Então, essas referências são poderosíssimas, tá? Então, você vai fazer o seguinte: viu alguma coisa bonita, te inspirou, achou lindo, gostou da cor, gostou da textura, gostou da junção dos elementos, você vai fotografar, tá? Vai fotografar e vai armazenar nessa pasta de inspiração, de referências, tá? E aí, toda vez que você voltar para ver essa foto, ela não é só uma foto para você. A foto é quando você vê qualquer coisa na internet, né? Quando vê por aí. Mas quando você tirar foto, você tem história para contar. Automaticamente você volta naquela memória. Lembra da memória que pode se perder? Pois é, assim não se perde. Então você volta e fala assim: nossa, nesse dia, nessa foto, eu tava viajando, tava com a minha família, foi um domingo de sol, feliz, tal coisa, vi isso, me inspirou. Então, aquilo te remete a um monte de coisa que te ajuda nesse processo criativo, tá? Então, esse é um exercício em campo mesmo, tá? Tá no caminho do trabalho. Viu alguma coisa? Já fotografa, tá? Claro que não vai fotografar os outros, né? Sem direitos, né, gente? Coisas assim que te inspira, tá? E aí você vai acumulando. O sétimo e penúltimo item é o que eu mais falo por aqui e eu incentivo vocês, que é ser um observador ativo. Até a dona Maria aqui, ó, que é minha aluna, ela falou para ser observador, né? Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. É, de ser observador, observar as coisas. Mas não é observar assim, né? É ser um observador ativo. Observador ativo é o termo que eu dou, é o nome que eu dei a um exercício que é o seguinte: o nosso olhar, o nosso olho, quando vê alguma coisa, a gente automaticamente foi programado a ignorar as coisas quando a gente olha um contexto, né? Então, pensa assim, a memória do seu celular, né? Tá apertado, não tem como você colocar muita coisa, muitas, aqueles vídeos, né? Do WhatsApp que a pessoa manda, você vai limitando, né? E o nosso cérebro faz a mesma coisa. Para a gente ter um processamento rápido, para não travar o celular, para ter memória, RAM, o nosso cérebro foca naquilo. Então, se você olhar para alguma coisa, eu olhei para tal coisa, você só vai olhar para aquilo e o seu cérebro vai ignorar todo o contorno, não vai gerar é, informação desnecessária, conteúdo demais para travar o seu cérebro. Então, a gente não é ativo, né? Isso é para o nosso bem, né? Para a gente economizar energia, não travar, enfim. Então, esse exercício é o contrário disso. É claro que cansa, né? Não tem como você fazer isso o dia inteiro. Mas quando você já sabe disso, você consegue ativar, tá? Então, vou dar um exemplo, né? Como é que funciona isso? Você vai pegar um elemento básico da sua casa, do seu dia a dia, né? Sei lá. é, Vamos pegar que eu não tenho coisas naturais aqui, né? Vai pegar uma maçã. Ai, tem uma maçã aqui, ignoro a maçã tá lá. Se eu te perguntar qual é, sei lá, a proporção da largura e comprimento da maçã? Você sabe me responder? Se eu falar qual é as cores presentes numa maçã, daquelas vermelhas com machadinhas, né? Qual é a cor? Você sabe? Enfim, esses elementos, né, que a gente vai ignorando, né? Se eu falar, que parte, quantas, sabe aquelas onduladinhas que tem embaixo da maçã? Qual é o formato? Quantos tem? Você não sabe, a gente ignora, né? A maçaneta da porta, né? A gente ignora porque tá no nosso dia a dia, a gente vê aquilo todo dia. Mas a gente, tipo, se bater o olho, sabe que é uma maçã, né? Sabe que é uma banana, né? E nesse exercício de ser um observador ativo, aquilo vai fazer com que você tenha um olhar diferente, que você observe real, né? Real. Assim, então, olha, peguei aqui, interessante. Olha as cores presentes, tá tendo um degradê, começou, sei lá, no vermelho, mais magenta, aí tem uns traços amarelados, puxou pro verde. E se eu cortar desse jeito, ela tem uma simetria. Vou ver quantos sementinhos tem. Isso é ser um observador ativo. Você está fazendo uma observação ativa
e não a forma passiva que a gente está normalmente acostumado, né? Que o nosso olho faz, né? Pelo nosso bem. Então, esse exercício é poderosíssimo, tá? Você aumenta o repertório, a sua memória, essa base, essa biblioteca de referências aqui, ó, que você olhou de forma ativa. Você não vai mais ignorar, você não vai mais esquecer, porque você fez um trabalho voluntário, né? Você pensou, não foi involuntário, não foi inconsciente, né? Foi consciente, você pensou e fez de propósito. Então, esse tipo de memória fica, tá? E isso te acompanha, né? Ao longo da vida e ao longo do processo criativo, você vai resgatar essa informação na sua biblioteca mental, tá? E o oitavo elemento, não menos importante, o último, é tirar a ideia do papel. Então, lembre-se que o processo, o nome de criatividade, significa não apenas imaginar. Ela começa, eu fiz até um esboço aqui, eu não sei onde está. Ela começa aqui, ó, com a imaginação, que também não tem limite, tá, gente? É porque imaginar pouco ou imaginar muito tem o mesmo custo, né? De graça. Imagine muito, né? Sonha igual sonha grande, sonha pequeno, custa igual. Sonha grande, imagina grande. Então, essa imaginação, essa inspiração é apenas a fase inicial. Perceba que não é só isso. Ah, imaginou, se inspirou, foi criativo. Tá, mas não externalizou. Tem que externalizar, tá? Tem que colocar a mão na massa, tem que produzir. E a gente faz essa parte de criação, né? A criar da criatividade, que é pesadelo de muita gente, não sabe. Então perceba que criar não nasce a partir de criar. Por isso que você tem medo, você tem essa dificuldade, né? Muita gente me escreve que tem dificuldade de criar, não sabe o que criar, não sabe o que pintar, porque pintar é muito louco, né? A gente sai do zero, pega uma tela em branco e de repente eu dou vida, né? Faço uma obra de arte, né? E isso, assim, é uma sensação muito incrível, né? Essa criação, né? Perceba que, então, quando você assistiu essa aula até agora, você já entendeu automaticamente que pintar não é só pegar tinta e pincel e fazer. Tem muita coisa antes. Então, você que tem dificuldade, que acha que é difícil criar, é porque você não enxergou esse trecho, esse pedaço fundamental que é da inspiração, da criatividade, do esboço, do projeto, né? De fazer todo esse caminho até chegar. Então, quando você passa por tudo isso, tem o caderninho, tem as referências, tem a fotografia, criação é inevitável, é uma questão de colocar a mão na massa. Percebeu? Então, nunca mais, se você assistiu esse vídeo, essa live, nunca mais você vai falar que tem dificuldade em criar, porque você já sabe que criar não é só pintar. Tem muita coisa antes, né? Conforme a gente viu, né? Criatividade, inspiração e tudo mais, tá? Então, mão na massa é super importante. Em algum momento, você precisa colocar isso na prática, né? Teve a ideia, vai executar, tá? Isso é a materialização, é a criação da criatividade, né? Precisa existir, né? Senão, não passou de um mero pensamento, não passou de mera imaginação e a gente precisa dar vida, né? Toda a pintura, quer ver? Ó, vamos trazer. Ai, gente, calopsita. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se tá vendo. Tá, né? Olha, eu vejo, ele fica aqui na mesa porque tá pendente de assinatura. Não assinei, não invernizei, mas eu fico olhando pra ele. Olha que lindeza. Gente, é um filho, ele não existe, ele não fala comigo, não bate as asas, mas assim, cara, é a minha criação, né? Fui eu que tirei, peguei uma tela em branco, dei vida, né, a essa pintura. Isso é incrível, né? Se eu falar mais, eu vou chorar até, né? Que eu amo as minhas obras, né? Tenho um apego muito grande. Então, isso é colocar a mão na massa. Sem colocar a mão na massa, é mero pensamento, é mero teoria e eu não quero que você faça isso, né? Eu quero que você coloque mão na massa, você pratique. Se você nunca pintou nada antes, se você nunca colocou mão na massa, está chegando agora, tá no zero zero mesmo. Então, chegou a hora de você dar o próximo passo, né? De você, então, buscar meios para começar esse processo, né? Claro que é um processo, tá? Não tem milagre, né? Tudo, você tem que aprender as técnicas, conhecer os materiais corretos, ter um mentor para te orientar, tirar suas dúvidas e ir avançando.
tá? Então, essa é mão na massa. Se você que já fez antes, né, começou a pintar, deixou de lado, então chegou a hora de você retomar para colocar, então, a mão na massa, né? Então, ou retoma ou começa, né? Tem dois caminhos aqui, se você quer trilhar esse caminho aí de pintura, né? De ter a criatividade, se proporcionar um tempo de qualidade para fazer essas pinturas, fazer as artes aí para além desse momento, né, de relaxamento, né, aquele descanso, né, gente, aquele detox mental, você produz algo, né, que pode chamar de seu, no caso aqui eu e Calopsita, tem o Pavão também, ó. Vamos ver se vocês já viram o Pavão. Já soltei o vídeo dele. Também tá pendente de assinatura. Ele tá aqui do meu lado, que tá pendente. Eu acho que tem muita luz, né, na gravação, mas, ó, pra vocês verem. Olha, tem textura, gente. Eu amo mexer com esses elementos. Então, dei vida a ele, né, assim, não vida, né, que só Deus, né, que cria. Mas, no nível dele, a nível de pintura, eu tirei ele do zero, né. Coloquei mão na massa, então pense nisso, né? Você cria uma obra de arte, você se orgulha dela, você decora a sua casa, você presenteia alguém, né? Que é incrível presentear alguém do jeito que a pessoa gosta, fazer uma coisa personalizada para ela. Maravilhosa isso, né? Quando eu faço, né, presente para as pessoas, eu não dou qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Eu já faço uma arte pensando nela. E eu gosto de ver a reação dela, né? O olhar da pessoa, aquele olho brilhando, né? As pessoas se sentem muito especiais, né? É muito diferente de você pegar e ir no shopping, comprar qualquer coisa pronta, fria, né? Sem vida, digamos assim, e entregar, né? Tem lá milhares daquela coisa, você comprou e deu. Ela nem lembra quem foi que deu aquele presente. Mas uma coisa dessas é única, né? As pessoas sempre me mostram assim, ai, Nilo, olha aqui sua obra, ela tem histórias, né? Parece que eu tô lá também, né? Isso é incrível. Imagina você presentear alguém, né, com alguma coisa que é a cara dela, que é nas cores que ela gosta, de você se sentir presente, né? Ela olha para a obra, olha para aquilo que você deu e lembra de você, né, constantemente. Então, isso é incrível, né? Essa sensação é incrível. E também para você decorar a sua casa, né? Se você quer dar vida às suas paredes, né? Colocar, levar as suas artes para a sua parede, né? Falar que foi você que pintou com muito orgulho, né? Essa sensação nunca passa, tá? Esse orgulho de falar assim, ah, fui eu que fiz. E aí vem aquelas visitas em casa, ficam apreciando a sua obra. Ah, fui eu que pintei, né? Já assina, né? Para ficar com o seu nome. E ou faturar, né? Tem muita gente que vai nesse caminho, que também é inevitável, né? Quando você exibe, quando você vai nessa coisa de compartilhar, de mostrar, surgem, né? Surge esse caminho. Então é isso, gente. Eu tô vendo que o Instagram tá muito instável, caiu bastante. Mas é isso. A aula vai ficar gravada. Se você chegou mais tarde, não acompanhou, acompanhe aí, volte, veja essa aula. Eu vou ver se tem alguns comentários aqui. Nananã. As explicações de você dar coragem para desenhar. Peguei um papel e desenhei um rosto. Aí, ó. Ela foi acompanhando. Linda essa calopsita. Obrigada, gente. Eu amo. Ai, eu olho para ele todo dia, tá? Essa sensação aí de apreciar aquilo que a gente faz não passa. É muito incrível. Eu não sei dizer qual é o meu estilo de pintura. Você poderia me ajudar a dizer qual é o meu estilo? Estilo vai ser o tema de uma outra aula, tá? Mas eu vou te antecipar, vou te falar que estilo está ligado com identidade artística. E essa identidade você desenvolve. A gente não chega e fala assim, ah, e é isso, tá? Até em próprios estilos, por exemplo, eu estou aprendendo, eu estou pintando pinturas abstratas. Até esse abstrato você vai ter a sua própria identidade artística. Como você faz para saber? Praticando, fazendo, pintando, tá? Ele surge, você vai se identificar e você vai evoluir, tá? Mas tema de outra live, vou deixar anotado, porque eu demais essa pergunta aqui, ó, Ana, é muito comum, surge, mas alguma hora chega a hora, tá? Gente, é isso. E a gente se vê amanhã. Amanhã nós vamos ter a próxima live. Essa semana inteira tem live como aquecimento, né, da Semana Pintura Detox, que vocês não podem perder. Não se inscreveu, já sabe, né?
clica no perfil, tem o link na bio, clica, faça sua inscrição. E é isso. Um beijos e tchau!